Como é que tá, pessoal? Tudo bem? Então, no programa de hoje nós vamos dar sequência aí nos macronutrientes. Ixi, eu da essa, meu irmão. Calcitra B12. Como é que tá, pessoal? Tudo bem? Dando sequência aí no nosso programa, nós já falamos de proteínas, nós falamos também de carboidratos e hoje nós vamos falar de gorduras. Então, meu nome é Átila, estou com você mais uma vez, junto com... Tudo bem, pessoal? Eu sou a Cássia Duarte, nutricionista aqui da clínica Cássia Duarte, na Avenida Brasília. E nós estamos falando aqui agora sobre macronutrientes. Nos dois últimos programas nós abordamos sobre as proteínas, sobre os carboidratos e hoje nós vamos falar sobre as gorduras. E a maioria das pessoas não querem é justamente a gordura. Por quê? Porque a gordura vai formar aqueles bacons que ficam assim, principalmente na região abdominal, então as pessoas não querem. Mas será que as gorduras têm apenas essa função negativa do nosso corpo, de deixar a gente com um aspecto mais cheio, mais gordinho? Não, não é só isso, porque Deus não ia criar uma coisa que não fosse também com algumas funções interessantes para o nosso organismo. Então, as gorduras, ela tem algumas funções super importantes para o nosso organismo, como por exemplo, os hormônios. Os hormônios que têm aí uma série de funções no nosso corpo, as gorduras são muito importantes para essa questão da formação dos hormônios. Outra questão, a nossa imunidade também, a gente precisa dessas gorduras boas para a questão dessa imunidade. E também transporte de vitaminas, esses quatro... Lipossolúveis. Exatamente, que as hidrossolúveis são pela água e as lipossolúveis são pela gordura. Então a Cássia vai falar um pouquinho mais para vocês sobre essas gorduras aí, pessoal. Uma outra coisa muito importante que a gordura promove também é que ela evita lesão. Então aí para praticantes de atividade física é muito importante que a gente consuma fontes de gorduras, tá? A gordura também é um substrato muito importante para te dar energia. Então 1 grama de gordura ela vai te dar 9 quilocalorias de energia. Então essa energia é muito bem aproveitada nos atletas. A gente utiliza substrato diferente de acordo com a modalidade que eu estou fazendo ali. Atletas que usam força, atletas que fazem atividade por curta duração, a gente utiliza como fonte de energia principalmente o glicogênio muscular e a creatina fosfato, que ela fica lá no músculo. E atividades de longa duração, endurance, por exemplo, a gente já começa a utilizar a energia, porque o meu glicogênio muscular ele é depletado enquanto eu estou fazendo aquela atividade por um tempo maior. Assim, cabelo voando aqui assim? Sim. Não, porque eu fiz escova, tá? Tinha falado do escova aqui. Não, fez escova. Em atletas que fazem atividade física com uma longa duração, atletas de endurance, ele já começa a utilizar a gordura como fonte de energia, porque ele vai depletando o glicogênio muscular dele, que é o carboidrato armazenado em forma de glicogênio lá no músculo. Mas não é qualquer gordura que as pessoas vão sair por aí comendo, né, gente? Existem tipos diferentes de gordura. A gente tem as gorduras saturadas, que elas são predominantemente de origem animal. Um grande exemplo disso são as carnes. A vida inteira a gente passou acreditando que essas gorduras elas eram extremamente maléficas. A gente sabe que em grande quantidade, de fato, ela não é saudável, mas hoje em dia estudos já mostram que elas também promovem saúde pra gente se nós consumirmos em quantidades adequadas, tá? Nós temos as gorduras insaturadas, um exemplo dela é o abacate, por exemplo, que já trazem uma melhora na qualidade de vida da pessoa, e nós temos as gorduras trans. Essas gorduras trans, elas são raramente encontradas na natureza, assim. Então, elas são predominantemente feitas em laboratório. Por que eles fazem isso? Eles tentam transformar uma gordura líquida em uma gordura semissólida, tá? Isso é para dar um aspecto sensorial na indústria de alimentos. Um exemplo muito grande disso são as margarinas. E essas gorduras trans, elas são muito ruins para a saúde. Elas fazem um aumento do LDL, elas podem promover a baixa do HDL, que é o colesterol cardioprotetor. Dica do programa de hoje, então. Não coma margarina, de não jeito come nenhum. margarina. Tira a margarina do seu pãozinho de todo dia, da sua rotina, e para de comer esse veneno, pelo amor de Deus. Isso, come manteiga que é melhor, tá bom? É gordura saturada, mas em quantidade maneirada ela vai te trazer melhor qualidade de vida. Nós temos algumas gorduras que são essenciais para o nosso corpo e a gente não produz, então nós precisamos de comer alimentos que tenham essas gorduras essenciais, como por exemplo os peixes são aí a principal fonte
dessas gorduras essenciais que, como por exemplo, nós temos o ômega 3 e o ômega 6. E só que é o seguinte, você não vai lá pro botequinho da esquina pedir lá uma porção de peixe frito naquela gordura toda suja, pedir uma cerveja que você vai avacalhar com tudo na sua saúde. Não é isso não, beleza? E temos também a questão aqui de alguns suplementos também relacionados a essa parte de gorduras boas, além do abacate, que é aí muito bacana, que já foi citado hoje aqui também no programa. Só falando um pouquinho aqui desse óleo velho aí que fritou o peixe aí no botequinho que você estava comentando, aquele óleo velho, sabe, gente, que tem algumas partículas já escurecidas, aquilo ali a gente chama de acroleína. É quando já acontece assim, grosseiramente falando, um apodrecimento daquele óleo de tanto que ele foi utilizado. Aquela acroleína, ela é tóxica, então tenha cuidado quando você for consumir alguma coisa frita assim na rua, numa banca, um pastel que já tá lá cheio de pintinha preta de tão velho que tá o óleo. Então não consuma isso, tá? Isso de fato não faz bem para a sua saúde. Com relação ao ômega 3 e o ômega 6, eles são muito importantes no nosso corpo, eles são anti-inflamatórios, tá? Então é muito bacana para quem está querendo perder peso, porque todo o processo de gordura no corpo é um processo inflamatório. Ele também é formador de HDL, que é o colesterol cardioprotetor. Então, para quem tem aí problema de colesterol, é fundamental consumir ômega 3 e ômega 6, tá? Ômega 9 também, que eu encontro muito em abacate, como o Átila já comentou aqui, é praticamente um remédio para quem tem problema com colesterol. Tá ok, pessoal? Outro ponto, gente, que eu tô vendo muita gente aí discutindo a respeito do uso da banha de porco hoje em dia pra gente fazer o alimento, de fato, como eu já comentei aqui no início do programa, a gente passou a vida inteira acreditando que aquela banha fazia um mal tremendo para nós, mas hoje a gente já sabe que não é assim. Mas não é qualquer banha de porco que você vai comprar, tá? Existe aquela banha de porco pura, que ela sim, ela é saudável, né, em quantidades maneiradas, mas existe aquela banha de porco hidrogenada, aquela que você compra lá no resfriador lá do supermercado, que é um tablete branco. Lembra que eu falei da margarina? Aquilo também é um processo de hidrogenação. Então aquela banha ali de porco, ela não serve, viu? Aquilo ali não é saudável, não consuma. Vamos procurar outras fontes para você fazer sua receita, preparar os seus alimentos, tá ok? A banha de porco, ela é interessante porque o ponto de fusão dela é muito alto. Então ela suporta altas temperaturas sem sofrer o processo de degradação e formação de acroleína como os outros óleos que eu já citei aqui. Uma boa fonte de óleo para você fazer comida ainda assim continua sendo o óleo de canola, tá? Então evitem os óleos de soja, lembrando que o óleo de soja mais comum que a gente encontra também é soja transgênica e a gente ainda não sabe o que essa soja transgênica vai fazer no nosso corpo. Então vamos sim partir para aquela alimentação mais natural, aquilo que tem o mínimo de aditivos químicos possíveis, tá? Pra gente conseguir aí uma qualidade de vida e envelhecer com saúde, que é o que todo mundo quer. Aí você fala assim pra mim, poxa Cássia, mas não é tão fácil eu ficar comendo peixe todos os dias, né? Toda hora eu ter uma fonte de gordura. De fato, comer peixe todos os dias acaba que não é uma realidade pra gente, assim, brasileiro, na maior parte da população, né? Ele não tem, assim, um preço muitas vezes tão acessível, pelo menos aqui na nossa região, que não é próximo ao mar. Mas a gente consegue fazer isso através de suplementação e a indústria ela veio para ajudar dessa forma. Nós temos, por exemplo, o ômega 3, 6 e 9, que é em cápsula, que é a mesma coisa que você ficar ali consumindo peixe. É claro que comer o peixe é muito importante porque ele também tem proteína. Aqui eu não tenho proteína, eu só tenho ômega 3, 6 e 9 isolado. Mas é uma ótima fonte, principalmente para quem está precisando melhorar o perfil lipídico, tá? Eu tenho o MCT, que é o triglicerídeo de cadeia média, que ele é um suplemento que vai dar energia. Lembra que eu comentei que atletas de endurance que gastam muito tempo fazendo atividade física precisa de fonte de gordura como energia? Então, esse triglicerídeo de cadeia média ele vai te dar essa energia, tá? Nós temos o óleo de coco, que é um alimento super funcional, ele é capaz de melhorar os níveis de HDL, ele dá energia, apesar dele ser uma gordura assim saturada, né, e teoricamente ela é acumulada, mas o óleo de coco ele funciona de uma forma diferente, ele é capaz de gerar energia para você rapidamente, além de inicializar aquele processo de oxidação das gorduras no seu corpo. Temos a famosa pasta de amendoim, que todo marombeiro gosta muito de comer, também fontes de energia aí pra gente poder fazer a nossa prática de atividade física. Então isso aqui tudo a gente encontra em casas de suplementos e aí não tem como, gente, a gente não pode ficar sem gordura no corpo, então é só suplementar se tiver difícil de fazer a dieta no dia a dia. É isso aí, pessoal, valeu, fiquem com Deus, sigam-nos no Instagram,
cassiaduarte.nce, Cassia_Duarte, nutricionista, atilafeus.office. É isso aí. Abraço, Até mais, valeu. pessoal. Tchau, tchau.